gente sempre fala que sem verba não tem verbo. Não adianta criar um CNPJ só para criar uma rede de convênios birôs para falar que ela existe. Ela tem que existir se de fato ela tem proposta para acontecer. E para isso precisa ter vários empresários envolvidos, tanto da hotelaria, quanto de restaurantes, quanto de eventos. Ou seja, é assim que se transforma um convênio. E ele sobrevive de uma maneira, atualmente, que nasceu no Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro criou o Runtex porque tinha o Cititex no mundo, eles trouxeram essa proposta. Falei, e se a gente criasse aqui um Runtex, que é muito semelhante ao que o mercado internacional paga nas cidades, e daí a gente cria um fundo de promoção. São Paulo também foi atrás dessa ideia. Uma grande rede hoteleira, na época, a Accor, gostou da proposta de cobrar alguma contribuição no check-out para que pudesse gerar receita para uma entidade fazer promoção. E daí nasceu o Runtex aqui no caso de São Paulo, e que outras redes hoteleiras também deram apoio e que se tornou uma grande fonte de receita. 80% da receita dos convênios birôs da área de negócio vem dessa contribuição. E é uma contribuição facultativa. E é muito simples, por quê? Porque no Brasil existe o ISS. O ISS já contempla o grupo 13, no grupo 13 já tem os benefícios dos serviços que envolve o recebível desse recurso para poder atender às atividades de um destino. O Runtex, então, ele seria inconstitucional se fosse criado com uma taxa de turismo no destino. Entretanto, toda vez que um convênio de birô trabalha e traz um evento, traz uma feira, traz um congresso, e que as pessoas que estão nele podem contribuir através de uma taxa, uma contribuição facultativa, é assim que acontece. Muitos hotéis são muito engajados em cobrar essa contribuição, porque é dela que ele sabe que vai ter gente trabalhando para desenvolver o destino, para receber, inclusive, melhor o visitante. Então, mesmo que seja o visitante que esteja contribuindo, ele é beneficiado por tantas coisas que a iniciativa privada faz em benefício dele, desde os treinamentos até material profissional, até dicas de rotas, de roteiros, do que ele pode fazer no destino. E o trabalho do convênio também tem a defesa da segurança pública, da infraestrutura, que nos conselhos estaduais, municipais e até mesmo o Conselho Nacional, leva essas pautas como representando o próprio visitante, sendo atendido nas suas expectativas de visita. Mas o Runtex é isso, as cidades que têm mais facilidade na cobrança e as cidades que têm dificuldade em impor isso ao visitante. O que a gente faz enquanto convênios birôs, através da Unidestino, é fortalecer essa pauta, porque de fato é uma contribuição que, se os hotéis engajarem, assim como hoje vai ter equipamentos no Rio de Janeiro, que já estão estudando uma forma de colocar nos seus equipamentos turísticos uma pequena contribuição no ticket da entrada dos parques, também vai facilitar bastante. Ou seja, quanto mais recurso, ou Paraty, que tem lá o Table Tax, que também usa essa contribuição, essa mecânica de contribuição nos restaurantes. Ou seja, não importa qual é o modelo, o que importa é o seguinte, uma instituição ela só sobrevive se ela tiver recurso. E o recurso é engajamento empresarial. Se o empresário ele consegue entender que contribuindo para que ele tenha um convênio birô forte, que o convênio tenha um executivo, que o convênio tenha uma equipe de profissionais, com certeza não é o lado voluntário dele que faz com que o convênio funcione. Só vai funcionar a hora que ele tiver recurso suficiente para pagar para que uma estrutura aconteça. E uma estrutura requer viagem, hospedagem, equipamentos, site, internet, de todas as redes sociais, mas para tudo isso precisa ter um engajamento empresarial. E, de novo, não adianta esperar que o governo faça isso. O setor privado precisa tomar essa iniciativa e cobrar do setor público ações que ajudem e favoreçam a infraestrutura para receber o visitante. Mas o maior engajamento é fortalecer a contribuição. Alguns destinos, como Fortaleza e Campos do Jordão, prefeitos quiserem impor uma taxa de turismo, substituindo o Runtex por um recurso que ia para o erário, ia para os cofres públicos. E a Unidestino conseguiu, através de advogados, derrubar essas leis, e hoje a gente tem jurisprudência de que é proibido no Brasil criar uma taxa que não seja o próprio ISS. Então, a contribuição no Runtex, facultativa, ela de fato ela existe, e em alguns destinos ela tem muito engajamento, porque se a hotelaria acredita no convênio, ela é a primeira a fortalecer a cobrança. E essa cobrança sendo fortalecida, há recurso, e com recurso se reinveste no próprio destino. É um ciclo vicioso positivo. Dois pontos, né? Primeiro, que é algo que não sai do bolso do equipamento turístico, é uma doação. Lá no Canadá, que eu comentei, nasceu sob a justificativa de que o hóspede deveria retornar algum valor
investido na sua vinda, né? E na estrutura que estava sendo provida para ele. Quer dizer, ele só estava no destino porque alguém tinha feito uma propaganda e que tinha sensibilizado ele a vir um destino. Isso tinha um custo. Esse foi o argumento lá do Canadá. Na minha experiência pessoal, que eu trabalho com muitos destinos no Brasil, é indiscutível que os melhores arrecadadores são os empresários da hotelaria que efetivamente compram essa ideia. Podem me dar a desculpa que vocês que quiserem. Ah, porque o corporativo não paga, ah, porque o meu turista é de lazer. Quando um gestor da hotelaria, ele é um grande fã e adepto do Runtex, você tem o mesmo equipamento do lado, o mesmo perfil, com o mesmo tipo de hóspede. Ele arrecada o dobro, ele arrecada o triplo, ele cobra da sua equipe, né, uma postura de maior interesse pela arrecadação. Então, realmente, é o interesse do empresário que faz a maior diferença. Mas aí eu quero um desafio que eu tenho para você, porque eu acho que a gente pode ajudar muito a hotelaria nesse ponto. Se você fosse um recepcionista e você tivesse que argumentar para um hóspede por que é que a gente ele está pagando aquela contribuição, ou por que é que ele deveria pagar aquela contribuição, o que você falaria? Então, dentro desse contexto... Bora lá, vamos fazer um teatrinho aqui Dentro agora. desse contexto, acontece o seguinte: o brasileiro não é associativista, o brasileiro não acredita em associação, ele é muito individualista, diferente do americano, que se forma numa faculdade e depois ainda contribui para a faculdade para beneficiar aqueles que vão entrar na faculdade. Existe um espírito associativo. A falta do associativismo no Brasil faz com que todo mundo rejeite, inclusive o próprio recepcionista, de não querer entender para que serve aquilo que pode contribuir para o emprego dele. Isso. Aumentando o número de hóspedes e garantindo o próprio emprego. O Runtex, ele é de fato um mecanismo muito favorável ao empresário, porque o trabalho dele é recolher e não pagar, ele só repassa. E aí o grande desafio é mostrar para os recepcionistas, para a central de reserva e principalmente para o comercial, que muitas vezes usa de barganha na negociação, excluindo o Runtex como desconto na proposta de evento e não incluindo como proposta de vir mais evento. Então é um trabalho de muita evangelização. Quando o brasileiro vai para Nova York ou vai para Lisboa, ele paga 20, 30 euros ou dólares na taxa de turismo sem reclamar. Ele dá gorjeta para todo mundo feliz. Aqui no Brasil ele não olha na cara do manobrista, ele não olha na cara do garçom e dificilmente ele contribui e dá algum tipo de gorjeta. Nos hotéis de luxo, que São Paulo tem uma concentração, a gente não tem dificuldade nenhuma no repasse do Runtex. Porque o turista internacional, o viajante internacional, ele está acostumado a pagar. Então ele nem questiona. Geralmente quando você vai descendo na cadeia de padrão de hotel, é que a dificuldade começa. Então, R$3 para um hotel que cobra R$500 a diária, não deveria ser nada. Mas muitas vezes um hóspede questiona e o recepcionista não tem argumentos para falar para ele: olha, essa contribuição é para beneficiar o próprio destino. O senhor está contribuindo aqui para ter uma melhoria na sua receptividade, para a gente ter pessoas que defendem aqui o seu interesse em ser bem recebido, que vai de toda a infraestrutura que um destino pode oferecer. E os próprios programas de capacitação. Quer dizer, a gente em São Paulo tem a Academia Visite São Paulo para treinar recepcionistas para entender exatamente para a importância do visitante, que a gente fala da economia do visitante. Se ele incorporar isso, fica fácil. Agora, quando ele tenta explicar que Convention Bureau é uma entidade que capta eventos, que faz capacitação, mas também faz promoção, ele dificulta muito. Então, ele prefere nem cobrar do que explicar. E aí a gente tem um grande desafio. Quanto mais as reservas são feitas pela internet, mais é excluído os Runtex. Porque na internet, nas OTAs da vida, quanto mais a tarifa net, mais ele é competitivo na escala de ranking de preço. Então ele não vai colocar e mais isso, e mais isso, e mais isso, porque ele muda o ranking da escala de procura. Então o grande desafio é incluir o Runtex no balcão, na hora do check-out, como um adicional, como um extra. E ter lá o display que a gente coloca em todos os hotéis explicando para que serve essa contribuição, né? Que ele está ajudando no desenvolvimento. O Bradesco tem um case muito bacana na época que Luiz Carlos era o diretor
de hospedagem. O Bradesco achava que ele tinha que pagar a Runtex mesmo, porque isso estava na política de sustentabilidade do grupo, em que ele está usando um destino e, por usar um destino, ele tinha que fazer algum tipo de contribuição para a cidade. E que o Runtex era uma maneira de fazer isso, uma vez que isso ia para a iniciativa privada, para fazer fazer o dinheiro girar. Então a gente não tinha dificuldade nenhuma. Grandes convenções do Bradesco contribuíram muito com o Runtex. Se todos tivessem essa mentalidade, entender que o Runtex pode ser uma das políticas do ESG, com certeza a gente teria convention bureaus mais bem estruturados e mais bem organizados. O grande desafio também é fazer com que os conventions e os vistos bureaus tenham esse discurso, tenham essa mentalidade e que de norte a sul possam ter a mesma linguagem sobre a sua proposta de atuação enquanto convention bureau, para não cair na mão de presidentes que são eleitos e que não necessariamente entendem a proposta do que é um convention e acabam atrapalhando uma proposta que a gente está aí evangelicamente trabalhando para que todos acreditem nela. Eu acredito 100% nisso, na questão da sustentabilidade, né? E é isso, sustentabilidade é o ambiente, é a comunidade, mas é a sustentabilidade financeira do destino, a promoção do destino. E falar do tripé da sustentabilidade nos treinamentos é o que faz o recepcionista entender a importância desse repasse e o que é feito, né? E que ele está inserido nesse ecossistema. E eu acho que esse é um grande ponto, assim, ele ter a consciência de que o seu emprego, né, e o fluxo do turista está totalmente relacionado à arrecadação da contribuição, né? Porque é ela que nos permite ampliar o nosso escopo de promoção, ampliar as ferramentas e os destinos, né, com os quais a gente está atuando a promoção, os destinos emissores. Então, realmente, eu entendo que a grande forma de capacitação e de catequizar o recepcionista, que é quem lida na ponta, né? Então, a gente tem lá o hoteleiro que é imbuído, mas vai chegar na equipe dele e quem vai se comunicar com o turista é realmente o turista. Mas só mais uma coisa depois. Assim, falando com os recepcionistas. Já trabalhei em hotel por 8 anos, minha gente. Chequem se está sendo cobrado automaticamente no check-out dos hóspedes. Acho que o maior problema que a gente tem nos associados é que às vezes a cobrança desparametriza e ela não está sendo cobrada. E a maioria dos hóspedes estão pagando ali, né, essas diárias acima dos 300, 400 reais. Quando entra a cobrança, é a mesma coisa que os 10% do restaurante. Então, estar parametrizado já garante aí grande parte do trabalho que a gente acha que é óbvio, às vezes são as coisas óbvias que não estão sendo feitas e praticadas. Mas há meios de sustentabilidade de convênios que não necessariamente precisam estar baseados exclusivamente no Runtex. Por exemplo, São José dos Campos Destination criou uma feira gastronômica, onde a prefeitura dá o terreno, eles levam os restaurantes associados e fazem uma grande feira gastronômica no final de semana para a população e que usam patrocinadores como lançamento de mercado imobiliário, de carros elétricos para pagarem aquele evento porque ele está levando fluxo de gente. São Paulo tem o Expo Fórum, que é um evento 2 vezes por ano aqui em São Paulo, aqui no Sheraton, que é parceiro nosso, e que isso também gera uma receita para que a entidade também possa ter mais recursos. Camboriú tem uma feira de sucesso, na qual eles são os administradores da feira e com a venda de chão, de espaço, de curadoria, eles conseguem também obter uma receita sobre isso. Ou seja, há meios e meios, falando de convention para convention, né? Falando de visitor para visitor, há outros meios que uma entidade como essa ela pode obter recursos, não colocando toda a responsabilidade e peso na hotelaria. Ela pode correr atrás de outros subsídios, desde que as pessoas acreditem de fato de que o convention está trabalhando para ela. Se tiver apoio da população empresarial local, com certeza há mecanismos que podem facilitar muito a geração de novos recursos. Perfeito. E no Brasil, a gente tem aí uma contribuição, desculpa só complementando, no Brasil é uma contribuição não muito expressiva. Tem lugares que é menos que um café, né, gente? Vamos combinar? Sempre é menos do que uma água, né? Então... Sempre é. Em todos os lugares que eu fiz, gente, na hotelaria de 4, 5 estrelas, né? Sempre é menos do que uma água. Sim. Então, quando você compara, né? Então, assim, puxa, uma água todo mundo vai tomar, né? E o valor da contribuição do turismo realmente é não expressivo. Sabe que eu usei o case de São Paulo, né? Para os recepcionistas que não estavam conseguindo arrecadar 1/3
num treinamento que eu fiz no Destino. Eu disse, tá ruim para você? Olha lá, ó teu coleguinha quanto é que tá arrecadando, e tá arrecadando valendo lá em São Paulo. Então, né, é um grande desafio. Você queria agregar alguma coisa? Era sobre isso, assim, lá em Porto de Galinhas a gente tem um nome um pouco diferente, é Contribuição Opcional Turística e Ambiental, tem essa questão do meio ambiente, né, que lá é muito forte por ser, por conta do estilo do destino, né, e a gente realmente parte do valor vai para ações ambientais. E é muito comum a gente ver doações, são doações, é uma doação pela sustentabilidade, e a gente sabe que fazendo todo mundo trabalhando bem pela arrecadação, é possível, sim, ter uma boa arrecadação. Mas eu concordo com o Tony, Convention tem que ter projeto, e eu fico pensando, era o que eu ia falar, como é que tem que ser esse profissional do Convention Bureau, né? Porque ele cuida do financeiro, ele faz treinamento, trabalha com captação de eventos, capacitação do mercado, marketing, projetos, eventos, promoção do destino. E é um time tão pequeno para fazer essa promoção, né? Assim, como é que é, na opinião de vocês? Como é que tem que ser a equipe de um Convention Bureau, esses profissionais? Não sei se a Keila quer falar. Eu queria só fazer trazer um dado que é muito importante, que a Destination Management International, que era a International Association de Convention Bureau, a Associação Internacional, que mudou, né? Até já fazendo parênteses, que essa terminologia de Convention Visitors Bureau é uma terminologia em desuso, que a gente não comentou, que é Destination Marketing, né, DMO Organization, ou no Brasil, Organizações de Marketing de Destinos, e que agora já é Destination Management Organization, né? O M ali foi substituído de marketing para management justamente porque envolve o trabalho do convention virou muito maior do que só fazer o marketing de destino, envolve hoje a comunidade, né? Esse trabalho todo de integração de comunidade com o visitante, que não só é um desejo do visitante, como também é algo que a gente tem que ter uma atenção muito grande com os overtourism, que a gente está vendo por aí, né? Esses destinos que estão com uma cota de turismo excessiva e que fazem um marketing que já ficou meio descontrolado. Mas essa Destination Marketing International, ela tem um processo de certificação de Conventions Bureaus de excelência. E existem Conventions Bureaus com 2 funcionários que são certificados pela DIMAP. A DIMAP, para receber a certificação, você tem que ter, assim, um livro de indicadores, né? Que não é uma coisa que a gente também usa muito aqui no Brasil, né? Os nossos indicadores são restritos. Então, é muito... esse profissional, realmente, ele é capaz de fazer a gestão do destino com 2 funcionários. E você pode ter um Convention Bureau de excelência, né? Teremos que trazer essas pessoas para cá para nos dar aula, né, gente? Porque assim, ó, eu ainda não assimilei ainda, mas isso é fato, isso é dado, né? Não é só uma suposição. Então, ele tem que ter essa visão. Mas eu considero que dentro da captação de eventos, e aí eu acho que tem alguns equívocos na seleção de pessoal, que o cara tem que ser um representante de venda, como o Carmichel era. O único lugar, eu vejo às vezes os destinos, os profissionais de convention perdendo tanto tempo com a oferta, porque a gente tem essa dualidade, né? É a única entidade que tem isso. Nós somos formados pela oferta, nós somos uma cooperativa de negócios da oferta, da cadeia produtiva inteira, que não é nem só um grupo. Só que o nosso compromisso é com o comprador. Não adianta eu estar reunido com a oferta se eu não estiver relacionado com o comprador. E o comprador está onde? Está fora. O comprador é o cara que não está na cidade. Pesado, e aí a gente vê o pessoal andando em círculo, parando o dia inteiro para só cuidar do associado. Tem determinado momento que o associado vai ter que ir sozinho. E é ele que tem que trazer informação para o Convention Bureau. E o Convention Bureau tem que estar na rua. É verdade. O lugar onde ele tem que estar, em qualquer lugar, menos no destino. E eu passo vendo esse povo dentro do destino, perdendo seu precioso tempo, seu precioso dinheiro,
só envolvido com a oferta, né? Por quê? Porque a gente tem esse problema de sustentabilidade financeira e acaba ficando muito dependendo do associado. Mas lugar de convention bureau é na rua, é em qualquer lugar que não seja o seu território de atuação, é atrás de comprador ou mesmo dentro do escritório fazendo relacionamento com comprador. A missão é o aumento do fluxo de visitantes. E quem faz isso é o comprador, não é a oferta. E justamente por perder tempo com a oferta, você vai ser cobrado pela mesma oferta, porque você não está fazendo a sua missão. Então, eu acho que essa é a essência do trabalho do convention bureau. Agora foi, né? foi boa. Não é? Tá certíssima. Isso, gente. É isso. Somos poucos. Então, ó, bora lá, que tem um monte de comprador pra gente trabalhar. Mas a gente vai ter que encerrar esse primeiro episódio. Então, acho que o pessoal aí já teve um spoilerzinho, né? Do que vai ser o nosso conteúdo, da forma que a gente quer transmitir essa informação, né? Como se fosse um bate-papo na mesa do bar, por que não? Nós vivemos na sociedade do entretenimento, né, Tony? Nossa origem. Hoje em dia, aliás, não é na mesa do bar, é na beira da piscina, é no parque, que são os lugares, efetivamente, que a sociedade contemporânea e os homens de negócio contemporâneos, que são atentos ao pleasure, né, ao business com leisure, mais antenados com as tendências, é lugares onde a gente discute e não tem problema nenhum da gente ter criado a nossa Unidestinos querida. E, aliás, uma correção histórica, antes de ir para a mesa do bar, a gente estava dentro do Congresso da BEOC, o Eventos Brasil, e não esgotamos a pauta, o congresso acabou, eles estavam fechando o centro de eventos e nós tivemos que finalizar aquela reunião dentro de uma mesa de bar. Então, quem fala, né, que nós começamos na mesa de bar, não, nós começamos dentro de um congresso de compradores, que é a ABEOC, que são os nossos organizadores de eventos, foi lá dentro que a Unidestinos começou. Nós consolidamos isso depois numa mesa de bar. Mas não é verdade que contam por aí. Nós somos muito sérios, sim, e a gente quer o desenvolvimento do turismo, dos eventos e o maior fluxo de visitantes. Então, vamos terminar aqui esse primeiro episódio do Unipod oficialmente lançado. Esse canal, né, de conteúdo e capacitação de gestores de destinos que é pautado pela coerência, pela credibilidade e experiência de todos nós, transmitidos de uma forma leve e descontraída. Obrigada, minha gente. Obrigada. E o Unipod vai estar no site da Unidestino. E quem tiver alguma pergunta, algum interesse em saber alguma coisa sobre conventions ou alguma pauta que possa ser discutida aqui na mesa, envie que com certeza entrará aqui Manda a caixinha de pergunta. Na pauta do grupo. Ela que vai fazer, ó. Vai as caixinhas de pergunta. Qual é a sua dúvida, qual é a sua pauta? Manda aí. O e-mail é assessoria@unidestinos.com.br.